Bombeiros retomam as buscas para encontrar o corpo do homem que se afogou neste domingo na represa de Miranda. Ele e a esposa, que também estava na canoa, não usavam colete salva-vidas. 2 pessoas morreram e 7 ficaram feridas em uma batida no trevo de Rio Paranaíba. No veículo que causou o acidente havia 6 pessoas. Justiça condena 5 envolvidos em um roubo a um carro forte em Unai. O carro foi explodido quando passava por uma rodovia que corta a cidade. Somadas, as penas dos réus chegam a 120 anos. Essas e outras notícias você confere agora no Band Cidade. Olá, uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia. Os bombeiros e a Marinha continuam realizando buscas na represa de Miranda para tentar localizar o corpo do homem que se afogou neste domingo. Ele estava com 3 pessoas em uma embarcação que afundou. Os trabalhos de buscas foram retomados nesta segunda-feira. Os bombeiros fizeram mergulho na tentativa de encontrar o homem. O horário foi tarde, né? Aí o pessoal começou os trabalhos de busca. Aí passando para nós hoje cedo aí. Nós estamos tentando aí efetuar o trabalho. E vamos ver até o final do dia aí, se obtivemos êxito aí. Os casais que moram em Uberlândia tinham o hábito de pescarem na represa de Miranda. O pessoal estava pescando, né? Aí no retorno para ir embora, a embarcação veio a naufragar, né? Aí teve um rapaz que afogou no local. A canoa estava nesta região da represa de Miranda quando a embarcação virou. 2 mulheres e um homem foram socorridos ainda com vida neste domingo. Mas Misael Teixeira dos Santos, de 32 anos, se afogou. Ele e a esposa, que também estava na canoa, não usavam colete salva-vidas. Ela contou que ele foi organizar na canoa e a canoa virou. E aí eles não viram mais ele. E uma pessoa que estava com um colete conseguiu arrastar ela e conseguiu salvar ela. Ele sabia nadar? Não, ele não sabia nadar, não. Segundo os bombeiros, o local em que a canoa virou tem mais de 7 metros de profundidade. A profundidade aí é alta, em torno de 7 a 10 metros. E a visibilidade turva, então vai dar um pouco de trabalho aí. Militares da Marinha de Barra Bonita, São Paulo, vieram para auxiliar nas buscas. O trabalho deles é de verificação das margens e encostas. O pessoal da Marinha veio aí notificar o acidente, né, de embarcação e efetuando o trabalho deles aí junto com nós. 2 pessoas morreram e 7 ficaram feridas na batida entre 2 carros na BR-354, no trevo de Rio Paranaíba. No veículo que causou o acidente, havia 6 pessoas. A batida aconteceu na BR-354, no trevo de acesso à cidade de Rio Paranaíba. O carro vermelho, com placas de São Gotardo, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o carro prata, com placas de Patos de Minas. Segundo a polícia, as 3 pessoas que estavam no carro prata eram torcedores do Cruzeiro. Eles estavam retornando de Belo Horizonte, onde lá assistiram o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, entre Cruzeiro e Atlético. 2 veículos colidiram frontalmente. Um deslocava da 262 sentido Patos de Minas e o veículo Palio em sentido contrário. No trevo do Rio Paranaíba, o veículo Fiat Palio invadiu a contramão de direção e chocou frontalmente com o veículo Gol. 2 ocupantes do veículo Gol tiveram óbito constatado no local e um passageiro do veículo Gol foi em estado grave para o hospital. O carro vermelho era ocupado por 6 passageiros. Um a mais que a capacidade do veículo. 4 ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Regional de Patos de Minas. A suspeita é que eles retornavam de uma festa próximo ao local do acidente. O condutor do veículo Palio, ele não tem habilitação. Ele não era habilitado para conduzir o veículo. Nós temos informações que eles estavam numa festa e estavam deslocando para a residência deles. O ônibus que transportava 47 trabalhadores tombou na BR-497 em Uberlândia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista tentou desviar de outro veículo e perdeu o controle da direção. O ônibus saiu do estado de Pernambuco e seguia para Frutal. As vítimas iam trabalhar na colheita de laranja. 6 pessoas ficaram feridas. Os nomes e o estado de saúde não foram informados.
E um homem foi preso depois de roubar e agredir um motorista de aplicativo em Uberlândia. A vítima foi encontrada amarrada. Luciele Melo tem mais informações. Luciele, quais são os detalhes sobre este crime? Boa noite para você. Boa noite, Maria Clara. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, esse suspeito de praticar esse assalto ao motorista de aplicativo é um homem de 27 anos de nacionalidade haitiana. O motorista foi amarrado, foi agredido com facadas e colocado no banco de trás do veículo. Este homem pediu uma corrida para começar em um shopping da cidade com destino ao bairro Dom Almir. E aí essa vítima ficou amarrada, o homem tomou a direção do veículo e foi com destino ao bairro Joana d'Arc, onde esse homem foi encontrado amarrado às margens do Córrego do Óleo. O veículo roubado foi encontrado no mesmo dia pela polícia no bairro Lagoinha. E o autor deste crime, então, já foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio Jaci de Assis. Situação complicada, né? O motorista de aplicativo trabalhando e acabar passando por uma situação como essa, Maria Clara. É difícil mesmo, né? Muito obrigada pelas informações, Luciele. A Polícia Civil prendeu o homem acusado de mandar matar um casal em Uberaba. Ele foi encontrado no estado de Goiás. O foragido Tirone Nogueira, de 32 anos, foi preso em operação da Polícia Civil na cidade de Goiatuba, no estado de Goiás. Ele é suspeito de ser o mandante de um duplo homicídio em Uberaba e, no momento da prisão, portava uma arma de fogo. Os policiais de Uberaba, juntamente com a DHPP e o grupo de pronta resposta, deslocaram até a cidade de Goiatuba, em Goiás, onde fizeram todos os levantamentos iniciais para localizar esse indivíduo, né? Na hora, ele estava em uma garagem de veículos na cidade. Foi uma ação rápida, né, dos policiais, tanto da Polícia Civil de Uberaba quanto dos policiais de Goiatuba, onde ele foi localizado em cima de uma caminhonete, foi abordado e durante o procedimento de revista foi localizado com o mesmo uma arma de fogo, uma pistola calibre .635. Os corpos de Ludmila Fernanda Rodrigues Corrêa, de 18 anos, e Kleberson Alair de Souza Silva, de 24 anos, foram encontrados nesse canavial às margens da BR-262, na área rural de Uberaba. A jovem Ludmila foi encontrada com 8 perfurações e Kleberson foi vítima de 10 disparos. Segundo a polícia, Kleberson era suspeito de participação em uma tentativa de homicídio no dia 17 de janeiro, no bairro Oneida Mendes, onde um casal foi baleado na porta de uma construção. Tatiane é mãe de Ludmila e está aliviada com a prisão do suspeito, mas ainda sente muito pela morte da filha. A minha sensação ainda é de muita raiva, de muito ódio, porque eu nunca vou aceitar o que fizeram com a minha filha. Ela não tinha nada a ver com isso. Quem fez tudo isso foi o marido dela, entendeu? Porque depois que passa o fato, que a gente fica sabendo de muita coisa, né? Então eu fiquei sabendo que quem fez tudo foi ele, né? Tudo, ela não tinha nada a ver com isso, nada, para eles fazer o que fizeram com ela. Porque o estado que deixaram ela, de deixar minha filha num estado que nem eu pude ver ela. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a penitenciária Professora Luísio Inácio de Oliveira, em Uberaba, onde permanece à disposição da Justiça. Agora que está detido, ele vai responder pela coautoria do duplo homicídio. Você vai ver no próximo bloco, Justiça condenou 5 pessoas que tiveram envolvimento em um roubo a um carro forte na cidade de Unai. Olha só, você já sabe que comprar lá fora é jogar dinheiro fora, então corre pro Gigante! E tem esse porcelanato retificado, impressão em HD a partir de R$ 17,90. Ainda tem esse revestimento retificado lindão a partir de R$ 47,90. Gigante dos Pisos, Expo Zebu 2019. Venha celebrar os 100 anos da ABCZ. Avaliações, leilões, Equishow, Feira de Gastronomia e Alimentos de Minas, Dias de Campo, Zebu Sem Fronteiras, o churrasco, Zebu para todos, recorde da maior panela de carne cozida do mundo, 5 shows inesquecíveis, Marília Mendonça, Ferrugem, Gustavo Lima, Gustavo Mioto, Diego e Vitor Hugo e muito mais. De 27 de abril a 5 de maio, 85ª Expo Zebu. Você faz parte dessa história. Venha conhecer o mais completo atacado e varejo do estado, Marte Minas.
tudo o que você precisa para o seu supermercado, padaria, restaurante, lanchonete e também para você, dona de casa. Produtos com preços imbatíveis e na quantidade que você quiser. Aqui você compra de tudo e não precisa de cartão de compras. Maior e mais barato, simples e fácil. Você gosta de economizar? Então venha conferir. Marte Minas, aqui você compra mais barato. Quer férias nos melhores destinos do Nordeste por preços imperdíveis? A CVC tem, aproveite! 5 dias em Aracaju, inclui aéreo e hospedagem com café da manhã, por apenas 12 iguais de R$90. 5 dias em Salvador, inclui aéreo e hospedagem, por apenas 12 iguais de R$98. 5 dias em João Pessoa, inclui aéreo e hospedagem com café da manhã, por apenas 12 iguais de R$105. Quer férias? Vai de CVC! As melhores marcas em pisos, revestimentos e porcelanatos você encontra aqui na Nacional Piso. Os lançamentos e tendências que vão deixar sua casa, sua empresa, seu empreendimento lindo como você sempre sonhou. Além de profissionais altamente capacitados, você tem o menor preço da região e frete grátis para o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Preço alto é lá fora, aqui. Avenida João Naves de Ávila 4535 e Avenida Floriano Peixoto 4212. EH Segmed, 10 anos de confiabilidade, agilidade e ética. Especializada em segurança e medicina do trabalho. Realiza exames ocupacionais em Uberaba e região. Informe-se e venha você também para a EH Segmed. 2 dias de arrasar Zema. São 2 dias com preços de arrasar e ofertas sem juros. Cozinha Itatiaia Star com balcão só R$ 779 à vista ou em 10 vezes sem juros de R$ 77,90. Colchão Casal Ideal Box Euro por R$ 399 à vista ou em 10 vezes sem juros de R$ 39,90. Painel Colibri com bancada suspensa apenas R$ 179 à vista ou em 10 vezes sem juros de R$ 17,90. Pra você, por você, Zema. E pra bater o martelo tem que ser aqui, no Gigante dos Pisos. Porcelanato polido extra retificado a partir de R$ 38,90. E ainda você leva essa argamassa AC1 20 quilos a partir de R$ 4,29. Gigante dos Pisos, Floriano Peixoto com Moarama. Homens do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizada estão ajudando no combate ao mosquito da dengue e no atendimento aos doentes. São 150 militares em 2 frentes de trabalho. Eles vão disponibilizar tendas de hidratação nas UAIs dos bairros Luizote de Freitas, Planalto e Roosevelt. Os militares também atuarão nas ruas em conjunto com 400 agentes de controle de zoonoses. Já são mais de 10 mil casos de dengue em Uberlândia, 2 mortes confirmadas e mais 12 sob investigação. E olha só que absurdo, uma menina de apenas 5 anos de idade pode ter sido abusada sexualmente por 2 colegas. E a situação aconteceu dentro da escola em que eles estudam, em Santa Luzia, próximo a Belo Horizonte. A criança de 5 anos, que estuda no período da manhã, teria chegado em casa após a aula com comportamento diferente. Não quis almoçar e não assistiu à televisão à tarde, como de costume. Segundo a mãe da garota, na hora do banho, a tia viu manchas de sangue na calcinha e inchaço nas partes íntimas dela. Para a mãe, a filha contou que 2 meninos teriam feito aquilo com ela. Ela falou que estava ele e a coleguinha dela no bebedouro na hora do recreio bebendo água. 2 coleguinhas, que ela não sabe o nome, ela só sabe informar que são maiores do que ela e não são da sala. Chegaram por trás e abaixaram a roupa dela. Nisso, ela e a coleguinha correram pro banheiro. Como se diz, eles não vão entrar no banheiro de menina. A coleguinha entrou, deu conta de fechar a porta do dela não fechou. Eles entraram, um agarrou ela por trás e falava no ouvido dela que se ela contasse pra alguém, no outro dia eles iam fazer a mesma coisa e ia bater nela até ela adormecer. A coleguinha dela ficou presa no banheiro e ela falou que eles abaixaram a calça dela e começaram a passar a mão com força. A menina não soube dizer os nomes dos meninos que teriam abusado dela. A polícia militar foi acionada e os exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal constataram o abuso e uma agressão que pode ter sido um chute. A criança, desde então, com um comportamento alterado, está recebendo atendimento do Conselho Tutelar. Ela está tendo pesadelo à noite, ela não está dormindo. Ela estava esses dias, 3 dias sem comer, hoje que ela foi almoçar um pouco.
De acordo com a Polícia Militar, o caso será investigado. O próximo passo é a Polícia Judiciária fazer toda a investigação para buscar a autoria e demais fatos para correlacionar no boletim de ocorrência e posteriormente ir para um processo judicial. A mãe da vítima questiona a segurança na escola. A gente perguntou quem ficava com eles na hora do recreio. Ela simplesmente falou, mamãe, não fica ninguém, a não ser as duas cantineiras que servem merenda. A mãe da vítima está abalada com o que aconteceu e teme que abusos possam estar acontecendo com outras crianças. Não quero culpar ninguém, porque é menores, mas os pais têm que responder por isso. Porque, querendo ou não, se fizeram ou não isso, é porque convívio, já aconteceu isso com eles, a gente não sabe a cabeça dessas crianças. Mas com certeza por trás disso tem algum responsável. A Justiça condenou 5 pessoas por envolvimento em um roubo a um carro forte na cidade de Unai. O carro foi explodido enquanto passava por uma rodovia que corta a cidade. O juiz da Vara Criminal e da Infância e da Juventude de Unai condenou 5 pessoas que tiveram envolvimento com roubo ao carro forte. Os acusados foram condenados pelos crimes de formação e manutenção criminosa e roubo. Dos 5, 3 foram condenados também pelos crimes de receptação e adulteração de veículo, além de constrangimento ilegal. Somadas, as penas dos réus chegam a 120 anos. O crime de constrangimento ilegal foi caracterizado pela exigência dos acusados em ordenar as pessoas que transitavam pela rodovia no momento do roubo a fazer a arrecadação do dinheiro e colocar no veículo de fuga. O assalto ocorreu no dia 22 de maio de 2017. Na ocasião, homens armados atiraram em seguranças do carro forte, explodiram o veículo e fugiram levando uma grande quantidade de dinheiro. 6 seguranças da empresa de valor conseguiram se esconder em uma mata às margens da BR-251. Eles não ficaram feridos. Os criminosos queimaram um dos veículos usados na fuga. 2 dias após a explosão, policiais prenderam 3 suspeitos em um comércio no estado de Goiás e em seguida chegaram até uma chácara onde foram apreendidos R$426 mil, armas e munições. E tem mais informações no nosso Giro de Notícias. As imagens de câmeras de segurança flagraram o exato momento em que o criminoso rende a vendedora na papelaria no centro de Uberaba. Ele a ameaçou de morte, roubou o aparelho celular e cerca de R$100 em dinheiro do caixa e fugiu. Jorge Luiz Rodrigues, de 53 anos, foi reconhecido pelos militares e acabou preso em casa. Esse é o segundo assalto à mesma papelaria em 15 dias. O carro tombou depois de bater em um coqueiro no canteiro central, na Avenida Santa Beatriz, em Uberaba. A motorista, que perdeu o controle, ficou presa nas ferragens. A mulher foi socorrida com alguns ferimentos e levada para o Hospital Escola. No Parque São Geraldo, também em Uberaba, um motociclista ficou gravemente ferido depois de bater de frente contra um carro. Ele foi arremessado a 15 metros de distância e, com o impacto, o capacete saiu da cabeça. O homem foi levado para o hospital com traumatismo craniano. As 2 porções de drogas e a réplica de arma de fogo foram apreendidas com este adolescente de 16 anos no bairro Rio de Janeiro, em Uberaba. Na casa dele, os policiais encontraram mais drogas. Depois do intervalo, tem Ronei Bentes com as notícias do esporte. Nós voltamos já já. E pra bater o martelo tem que ser aqui, no Gigante dos Pisos. Porcelanato polido extra retificado a partir de R$ 38,90. E ainda você leva essa argamassa AC1 20 quilos a partir de R$ 4,29. Gigante dos Pisos, Floriano Peixoto com Moarama. Fenamilho 2019. Os melhores shows em 10 dias de muita emoção. Cheia de energia, a melhor de Minas já vai começar. E todo mundo vai agitar. Fenamilho vai ser show. Encontra lá que eu vou. Compre seu passaporte antecipado com desconto. Fenamilho 2019. Vai ser show. De 17 a 26 de maio. O que você faz com R$360 por mês? Na HLTS você compra o seu AP. Conheça o lançamento Place Esplanada. A partir de 105 mil, 2 quartos, playground, piscina infantil e muito mais. Tudo isso com subsídio e parcelas a partir de R$360, menores que o aluguel. Não perca essa oportunidade. Visite o decorado na HLTS. Floriano Peixoto 1110. Fale agora com nossa consultora 98411-2115.
Confira as ofertas especiais de móveis da Eletrosom e garanta já o presentão que a sua mãe tanto merece. Guarda-roupa 8 portas e 4 gavetas, mais espaço pra você, apenas R$ 899 ou em 10 vezes sem juros. Cama box conjugado Ortobon, tá muito barato mesmo, só R$ 399 ou em 10 sem juros. Sofá 2 lugares retrátil e reclinável, muito confortável, por apenas R$ 1.290 ou em 10 sem juros. Eletrosom. Pensando na qualidade do ar que você respira, a Bristec desenvolve climatizadores alinhados com a natureza e sua saúde. Com os climatizadores Bristec, você reduz a temperatura ambiente até 10 graus, mantendo o ar renovado, com consumo de energia até 90% menor comparado ao ar-condicionado. Com diversas aplicações, os climatizadores são a escolha perfeita para manter a temperatura agradável e ar mais saudável. Bristec. Confiança é a nossa marca. Expo Zebu 2019. Venha celebrar os 100 anos da ABCZ. Avaliações, leilões, Equishow, feira de gastronomia e alimentos de Minas, dias de campo, Zebu sem fronteiras, o churrasco, Zebu para todos, recorde da maior panela de carne cozida do mundo, 5 shows inesquecíveis, Marília Mendonça, Ferrugem, Gustavo Lima, Gustavo Mioto, Diego e Vitor Hugo e muito mais. De 27 de abril a 5 de maio, 85ª Expo Zebu. Você faz parte dessa história. 2 dias de arrasar Zema. São 2 dias com preços de arrasar e ofertas sem juros. Cozinha Itatiaia Star com balcão só R$ 779 à vista ou em 10 vezes sem juros de R$ 77,90. Colchão Casal Ideal Box Euro por R$ 399 à vista ou em 10 vezes sem juros de R$ 39,90. Painel Colibri com bancada suspensa apenas R$ 179 à vista ou em 10 vezes sem juros de R$ 17,90. Pra você, por você, Zema. Olha só, você já sabe que comprar lá fora é jogar dinheiro fora, então corre pro Gigante! E tem esse porcelanato retificado, impressão em HD a partir de R$ 17,90. Ainda tem esse revestimento retificado lindão a partir de R$ 47,90. Gigante dos Pisos. Estamos de volta e ainda falando de violência. 2 homens foram rendidos por 8 criminosos em uma fazenda próxima a Monte Alegre de Minas. Marília Maier tem mais detalhes sobre este caso. Boa noite para você, Marília. Boa noite, Maria. Boa noite a todos. Olha, o crime aconteceu no setor rural 5, é uma fazenda localizada na cidade de Monte Alegre de Minas. 2 homens de 21 e 49 anos foram vítimas de roubo. Eles relataram à polícia que estavam na sede da fazenda quando 8 criminosos armados com espingarda e revólveres entraram no local, renderam eles, colocaram dentro do banheiro e começaram a procurar por dinheiro e defensivos agrícolas. Esses homens reviraram toda a casa, levaram R$50 em dinheiro, celular, um aparelho videogame e roupas. As 2 vítimas ficaram presas no banheiro por cerca de 1 hora, conseguiram se soltar e acionaram a polícia. Um veículo suspeito foi visto na porta da propriedade, o que ajuda na identificação. Mas até agora ninguém foi preso. Maria, volto com você. Marília, muito obrigada pelas informações. E em Minas Gerais, milhares de pacientes estão aflitos por causa da falta de medicamentos para tratar doenças graves. Os remédios não estão sendo entregues nem mesmo com a recomendação da Justiça. Em dezembro do ano passado, Juliano foi diagnosticado com esclerose múltipla, uma doença degenerativa que atinge o sistema nervoso e precisa ser controlada com a ajuda de medicamentos. O problema é que uma caixa do remédio que ele precisa tomar custa R$ 7.000 e dura somente 1 mês. Ele recorreu ao Estado, mas até agora, 5 meses depois, não conseguiu começar o tratamento. Fizeram buscar uma nova receita, que eu não entendo o motivo dessa nova receita, porque já tem receita com eles. E quando eu cheguei, me mostraram um papel com um risquinho no remédio falando não está disponível, ele esgotou. O pai de Juliano acompanha todo o processo apreensivo. Ele sabe que quanto mais o tratamento demorar, mais a doença pode evoluir. Adalberto entende a importância de tantos documentos e da burocracia para liberar, mas não consegue compreender a demora para se disponibilizar o medicamento. Ela é uma doença adquirida, né? E me preocupa muito porque ela é uma doença que ataca o sistema nervoso. Então ela é extremamente perigosa.
né, ao longo do tempo, ela vai provocando degenerações. Em muitos casos, os pacientes são orientados a entrar na justiça para conseguir o medicamento. Dados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais dão conta de que em 2017, o órgão recebeu cerca de 5.200 pedidos de fornecimento de medicamentos ou tratamento médico hospitalares. No ano passado, esse número caiu para 3.980. Mesmo assim, tem muita gente que continua sem receber o medicamento ou o tratamento específico. Esta advogada especializada em direito à saúde explica que a ação judicial não é o último passo e que, se ela não for cumprida, o juiz pode bloquear bens do Estado. Se não entrou na justiça, entre na justiça. Se já entrou na justiça e tem uma liminar para receber o medicamento, peça ao advogado para fazer um bloqueio de verba pública através do Bacen-Jude para que o dinheiro seja levantado para fazer a compra do medicamento. Com câncer de próstata há mais de 10 anos, seu Lucas passou a precisar de um medicamento de alto custo, depois que as veias não aguentaram mais a quimioterapia. Cada comprimido custa cerca de R$ 120 e ele precisa tomar 4 por dia, totalizando R$ 14.400 por mês. A determinação da Justiça saiu há quase um ano, mas até agora, seu Lucas só conseguiu remédios para 3 meses. O idoso trabalhou a vida inteira, contribuiu e contribui através de tudo que compra, de tudo que consome, ele está contribuindo. Então, por que ele não tem atenção do governo? O Cruzeiro reverteu a vantagem do Atlético e está mais perto do título do Campeonato Mineiro. Ronei Bentes está aqui com a gente, explica pra gente como é que ficou a situação depois do jogo de ontem. Boa noite para você. Boa noite, Maria Clara, boa noite a todos. Pois é, o Cruzeiro agora depende de um empate na próxima partida, que será realizada sábado no Estádio Independência, para poder conquistar o título. O jogo de ontem, mais uma vez, foi marcado por muita polêmica, principalmente reclamação contra a arbitragem. Parece que o tal do VAR atrapalhou mais do que ajudou, mas na verdade os dois técnicos no final fizeram uma avaliação positiva do jogo desse domingo em Belo Horizonte. Mais do que todos os outros jogos, o clássico é jogado no emocional. E quando o teu adversário está pilhado e começa a reclamar de tudo e começa a se jogar no chão para cavar faltas ou agravar, às vezes, um lance de falta, você começa a ter que responder na mesma altura, porque senão o jogo começa a pender para um lado só, as decisões do árbitro começam a pender para um lado só e o jogo pode desemparelhar sim. A gente procurou fazer com que a gente não entrasse no calor do jogo. O ano passado o Otero tomou um cartão vermelho logo no primeiro tempo. Então esse clima, essa rivalidade, esse clássico faz isso. E o Cruzeiro também tem alguns jogadores que cutuca, né? É importante lembrar que o mando de campo ontem foi do Cruzeiro e no próximo jogo, no sábado, a maioria da torcida, 90%, será do Atlético e o jogo, confirmando, será no Estádio Independência em Belo Horizonte. Viu, Maria Clara? Tá certo, Ronei. E agora vamos falar do módulo 2. O que aconteceu que nenhum time da região conseguiu vencer esse fim de semana? Penúltima rodada da primeira fase do módulo 2 e, lamentavelmente, nenhuma equipe da região conseguiu vencer. Vamos ver aí os gols. O Uberlândia Esporte foi ao Vale do Aço e acabou sendo surpreendido pelo Ipatinga, né? O Uberlândia teve a infeliz ideia de poupar os seus titulares e acabou sendo derrotado por 2-0. Com esse resultado, o time perdeu uma posição no campeonato. E perdeu exatamente para o Serranense, que veio ao Parque do Sabiá e venceu a equipe do CAP por 3-0, tá aí um gol de pênalti, foi o segundo gol. E o Uberaba Esporte, lamentavelmente, mais uma vez, decepcionou a sua torcida, jogando em casa, esteve na frente 2 vezes do Democrata, mas acabou empatando 2-2 e com esse resultado o Uberaba continua numa situação muito difícil. Vejamos aqui como é que ficou a classificação depois desta penúltima rodada. Coimbra, Betinense e Uberlândia Esporte já estão classificados. E a última vaga está entre Nacional de Muriaé e CAP Uberlândia. As demais equipes não têm mais nenhuma possibilidade de classificação, sendo que o Uberaba ainda corre o risco de rebaixamento e vai depender dos resultados aí da última rodada para poder se manter neste módulo 2 do Campeonato Mineiro. Promessa realmente de grandes jogos, grandes emoções nessa rodada que será realizada no próximo sábado e, evidentemente, a torcida do Uberlândia espera que o time possa se recuperar e garantir aí pelo menos o segundo lugar para ter vantagem na próxima fase do campeonato. Tá certo, Ronei, muito obrigado pelas informações. Boa noite para você e boa noite a todos que nos acompanham. Amanhã tem mais notícias no Minas Urgente, primeira edição. Até lá.